pessoal, mais um vídeo aqui da nossa saga. Vamos lá, continuando com Gatsby. Agora a gente vai conhecer uma forma mais usual, vamos dizer assim, de estar definindo estilos para os nossos componentes aí no Gatsby, né? Estilos CSS, né, no caso. Então a melhor maneira de a gente adicionar estilos globais, que são aqueles estilos que vão abranger toda a nossa aplicação, é a gente estar usando componente de layout, né? E esse componente, ele sendo compartilhado, vai abranger toda a aplicação. Então a gente vai criar a estilização para esse componente. Então esse componente ele é usado para coisas que são compartilhadas por todo o site, né? Cabeçalho, rodapé, os estilos, que é o que a gente vai focar aqui. Ao usar um componente desse tipo, a gente já está lá definindo a cara que o nosso projeto vai ter, né? Que o nosso site vai ter. Então com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um novo projeto. Vamos chamar esse projeto de Global Styles, para a gente começar a mexer com os estilos globais aí na nossa aplicação e também usando um componente de layout. Então eu vou fechar aqui essa pasta desse projeto, né? Vou aqui em Close Folder. Agora eu vou aqui para a pasta do projeto, vou dar aqui um cd ponto ponto para sair dele, porque a gente vai criar um novo projeto. Então vamos dar aqui um Gatsby New. A gente vai partir do mesmo Hello World, porém eu vou mudar aqui o nome de meu site para Global Styles. Vai ser o nome desse exemplo aqui que a gente vai criar. Vai clonar aqui pra gente o repositório, vai instalar todas as dependências que a gente precisa. Beleza, então estamos aqui com o nosso projeto criado. Vamos então acessar aqui cd global styles, Ctrl L. Aqui a gente já pode rodar aqui o Gatsby Develop, para a gente já deixar nosso servidor rodando aí. Eu vou aqui na outra, vou dar aqui um ponto ponto barra global styles, para já ficar também na página do projeto que a gente está mexendo. E já vou abrir aqui também no code, né? Code ponto. Tá abrindo aqui o projeto pra gente. Bom, a gente já precisa começar criando aqui um componente. E para isso a gente precisa criar a pasta, né? New folder, components, assim como a gente fez no outro projeto, que a gente criou o componente do cabeçalho. Aqui nós vamos criar um componente de layout. Então eu vou criar aqui, ó, layout.js, e também vou criar aqui layout.css. Ok, então a gente tem aqui a estrutura para o nosso componente já definida. A gente pode definir aqui de cara para o CSS que toda div vai ter um background vermelho e o texto vai ter cor branca. Então a gente já de cara já define isso aqui para o layout já ter já essa estilização. Com relação ao componente em si, então é um componente React, então a gente precisa importar o nosso React, né? Import React from React. E também vou importar o estilo que a gente acabou de definir. Então ele está no mesmo diretório, então é ponto barra layout.css.
né, está no mesmo caminho. Agora a gente define a estrutura do nosso componente aqui, já fazendo a exportação do próprio. Ele vai ter como nome layout. E aí a gente vê aqui uma particularidade também do React, que é quando a gente quer fazer referência a um conteúdo que vai ser colocado dentro desse componente, no caso. Então a gente usa esse parâmetro children, desestruturando aqui, né? Para isso a gente vai retornar o nosso componente, que vai ser uma div. E essa div, dentro dela, o que a gente vai ter? Exatamente o nosso children. Beleza? Então isso aqui não tem nenhuma novidade para quem já trabalha com o React aí. A gente está criando um layout padrão aqui para o nosso projeto. Agora a gente precisa usar esse layout na nossa página. Então a gente tem aqui a página home, que já é criada junto com o projeto, né? Faz parte da estrutura base. Então a gente precisa importar aqui o layout. Ele está numa estrutura anterior aqui, que é components /layout. Beleza. Agora a gente vem aqui na renderização, que a gente está usando aqui uma tag div. No lugar dessa tag div, a gente usa essa tag layout aqui, que é uma div que tem lá dentro, né? Porém, aquele children que está lá, sendo passado como parâmetro, vai pegar exatamente esse conteúdo aqui e vai renderizar. Então é uma forma de você estar estilizando tudo que vai ser usado, né, dentro dessa tag layout aqui, do componente layout. Se a gente for lá na nossa aplicação, ela já está rodando, né, na porta 8000. Tá aí, a gente já tem aí a nossa div com fundo vermelho e o texto branco. Até agora a gente falou sobre a abordagem mais tradicional de usar CSS, né? Que é a gente importar o arquivo CSS ali diretamente no componente, né? A gente criou um componente de layout, mas a gente pode estar usando a questão dos módulos CSS, né? Quando a gente vai, no caso, abordar a modularização do CSS para lidar com um arquivo CSS no qual o nome da classe tem um escopo local por padrão. O que seria isso? Então eu posso, por exemplo, no diretório de componentes, criar um componente aí chamado container, e para esse componente eu criar um CSS como um módulo para ele. A gente pode exemplificar melhor isso vindo na prática aqui. A gente vem aqui, ó, cria aqui um container JS, vai ser um componente no caso, né? Então eu já começo aqui de cara importando o React. Import React from React. E para eu definir um módulo CSS para esse container, eu tenho que seguir aqui um padrão de nomeação para esse cara. Então eu já vou fazer a importação aqui, que vai ser um container styles, que vai ser importado de um arquivo que vai estar no mesmo local que esse container, mas que vai ter como nome, né, container.module.css. Então essa aqui é a estrutura para a gente definir um módulo CSS.
a gente vai aqui exportar o nosso componente em si, né? Que é um container. Da mesma forma, a gente vai utilizar aqui a propriedade children. Eu dou aqui um return para retornar a div com a classe do módulo CSS aqui. Então esse container styles que a gente importou aqui, eu pego esse cara, boto aqui e a partir daí eu consigo usar os CSS que são definidos lá dentro desse arquivo. Eu posso simplesmente vir aqui e botar um ponto container, que seria uma classe CSS chamada container dentro desse arquivo. Vou aqui chamar aqui dentro o nosso children, que ele vai ser estilizado com base na classe container que vai existir aqui nesse arquivo. Então a gente vai criar esse arquivo. Eu vou copiar aqui o nome, venho aqui, novo arquivo. Então para esse arquivo eu tenho que ter uma classe chamada container, porque é essa classe aqui que está sendo chamada aqui. Esse container styles é a variável que está sendo usada para importar o arquivo. Então se eu tiver mais de uma classe definida ali dentro, simplesmente dessa forma eu chamo a variável ponto a classe que eu quero usar. Então aqui é margem, vamos botar aqui, ó, 3rm alto para centralizar, e a largura máxima 600 pixels. Vamos concluir aqui a nosso raciocínio aqui sobre o uso desse módulo. Então, o que a gente pode notar aqui? Um módulo, ele termina com esse sufixo .módulo.css em vez do usual .css somente. Então, isso diz ao Gatsby que esse arquivo CSS deve ser processado como um módulo em vez de um CSS puro. Então a gente pode, com base nisso que a gente criou aqui, a gente criar um componente de página, ou seja, uma nova página, que vai fazer uso desse container que a gente criou. Então esse container, ele vai funcionar como um layout. É uma outra forma da gente estilizar o conteúdo para uma página. A gente pode vir aqui em Pages, criar um novo arquivo aqui sobre CSS Modules, por exemplo. .js. Então isso é uma página. Como toda página, ela tem que importar o React. Só que também a gente precisa importar o nosso container. Então eu vou importar o container, ele está lá em Components. Container. A partir desse ponto eu vou definir aqui o nosso componente aqui de página, né? Vai ser só um sobre, aqui o nome da função, mas a rota, o que define a rota é o nome do arquivo, tá? Então return, e aí a gente pode usar aqui agora o nosso container. A gente passou para ele aqui, ó,
a propriedade children. Então ele é uma div, na verdade, que usa a estilização lá do container do módulo CSS, né? Que é esse módulo aqui, container.module.css. Então a gente vai estar pegando essa página e estilizando o conteúdo da página através do container. Então a gente pode definir aqui um H1 para o título dessa página. Sobre CSS Modules. A gente define também um parágrafo. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa acessar essa página aqui. Eu vou aproveitar aqui, vou copiar aqui o nome dela para não precisar digitar isso. Venho aqui, barra e colo aqui o nome. A partir desse ponto a gente tem aqui, ó, a página centralizada, né, o container centralizado, onde ele tem a largura máxima de 600 pixels. A gente pode digitar aqui, ó, inspecionando. Então a gente inspecionando aqui, a gente tem aqui a div ali, ó. Então tá aqui, ó, 600 pixels no máximo. É ela, ó. Então ficou centralizada. E aí a gente tem um layout aí que a gente pode personalizar o CSS usando esse módulo container, esse módulo CSS no caso, né? Então agora a gente pode evoluir essa questão do uso de módulo, onde a gente pode aí no caso atribuir um conteúdo mais completo aqui para esse container.module aqui. Vamos criar aqui um módulo para essa página aqui, ó. Eu vou novamente editar aqui, copiar esse nome. Eu venho aqui em Pages, como vai ser para essa página. Então eu vou criar um módulo CSS específico para essa página. Eu venho aqui em Pages, New File, mesmo nome, ponto módulo, que é um módulo CSS, ponto CSS. Ok. Então, o que a gente vai ter nessa página? A gente vai criar aqui alguns objetos para poder estilizar lá na página. Eu vou copiar esse conteúdo CSS, porque CSS não é o foco aqui do nosso treinamento, né? Isso vai ficar aí na documentação para vocês constarem, tá? Então, tá aqui o conteúdo desse módulo CSS. Uma classe User, uma classe Avatar, uma classe Description, classe CSS no caso, né? Username, PSERP. Vamos salvar aqui. Isso vai ser usado para o conteúdo dessa página. Para a gente poder estar estilizando, vamos agora criar um novo componente que vai ser embutido aqui nessa página. Nossa página agora ela precisa importar o CSS que a gente criou, um módulo, né? Então eu vou importar aqui styles from ponto barra about CSS modules ponto module ponto CSS. Seria isso aí. E agora a gente precisa escrever esse componente que a gente vai estar criando. Como é um componente que vai ser usado somente para essa página, eu poderia muito bem criá-lo aqui na pasta components. Porém, como ele vai ser usado somente nessa página aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente criá-lo aqui. Const user. A gente vai precisar usar o recurso de props aqui. E aí a gente define o que vai ser renderizado desse componente. Ele vai ter uma tag py aqui que vai ser uma div. E dentro dessa div a gente vai estar colocando o conteúdo aí. Bom, a gente vai ter aqui uma classe
CSS para a gente usar. Então a gente vai aqui definir o styles ponto, da mesma forma como a gente usou lá aqui, ó, container styles. Então a gente veio aqui e usou container styles, que é o nome que a gente definiu para a variável aqui. Já aqui a gente definiu o nome styles, então é styles ponto, e aí uma das classes que estão definidas aqui, né? Posso usar todas elas. Aqui a gente vai usar inicialmente a classe user, então é styles.user. Dentro dele a gente vai ter uma imagem. Vamos pegar aqui a origem dessa imagem, que vai ser o props.avatar. E vai usar a classe definida lá no nosso módulo CSS, styles.avatar. Ok. Aqui essa propriedade alt, a princípio vou deixar vazia. Depois dessa imagem a gente tem uma outra div. Essa div também tem uma classe aqui para ela, que é a classe description. Então ela está dentro do nosso módulo CSS também. Styles. Description não está definida. Tá, ele só não pegou ali o autocomplete. Tem dessas coisas aqui no nosso VS Code. Beleza, então a gente definiu aqui a descrição. Essa descrição ela vai se dividir em duas tags aqui. Uma é um H2 e um parágrafo. Então esse H2 é o título. Então ele vai receber aqui class name, para a gente poder usar a classe username, styles.username, e o conteúdo aqui a gente vai pegar de props, ou seja, a gente vai passar como propriedade, né? props.username. E o parágrafo, que também tem uma classe, styles.excerpt, que é a descrição em si, né? E aqui a gente também vai pegar de props.excerpt. Ok. E essas props aqui vêm da onde? O avatar, o username e esse excerpt. A gente vai passar aqui onde a gente vai usar esse componente que está sendo criado, né? No componente principal, que é o nossa página, né, em si, a gente vai fazer umas modificações aqui. Ele tem aqui um título, um parágrafo, só que ele vai usar aqui agora o nosso componente que a gente criou ali em cima, que é o user. Então, o user, a gente precisa passar 3 propriedades para ele, que é o avatar, o username e o excerpt. Para isso, a gente vem aqui e quebra a linha para facilitar. Username igual. Então a gente define o username aqui.
próximo é o avatar. Vamos usar aqui um avatar de exemplo. Deixa eu copiar aqui. Vou colar aqui. Só para exemplificar, você pode usar aí qualquer avatar que você tenha disponível aí. E o excerpt. Olá, meu nome é Jorge Aloysio. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Prontinho. Bom, fizemos bastante coisa aqui, né? Então a gente definiu um módulo CSS aqui para essa página. Então a página está aqui. Importamos aqui esse módulo CSS definindo o nome styles para ele. Criamos aqui um componente para ser usado especificamente para essa página. Então a gente não precisa criar um arquivo separado para isso, quando é bem específico esse componente. Então, a partir desse momento, através das props, a gente usou esse componente aqui. Ele está estilizado com base naquele CSS. Então a nossa página agora, ela vai ter uma outra cara. Tá aqui, ó. Não sou eu, lógico, né? É um exemplo aqui. E tá aí o nosso módulo CSS.